Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora com ele, nosso grande amigo aqui, Rogério Vilela. Ele que é doutor em educação e doutor de treinamento esportivo. Ele é o cara nisso aí. Estamos aqui com mais um Supapo Podcast. Eu, Nil Silva, nosso amigo aqui, Abdias Oliveira. Ô Rogério, primeiramente queria te agradecer por ter vindo. Tá? Você deu um pouquinho do teu tempo aqui para estar aqui. É uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Me fala aí um pouco da tua história, cara, sobre o treinamento esportivo aí. Conta aí um pouco do teu trajeto aí pra gente ficar sabendo. Eu tenho uma trajetória assim de ex-atleta de futsal, né? Joguei uns anos de futsal. Eu e meu irmão é o Robertinho, que era goleiro da seleção brasileira de futebol de areia. Hoje é comentarista lá do Sport TV. Que legal. E eu comecei em 77, né? A jogar futsal oficialmente, né? E joguei até 1992. Em 96 eu dei uma voltada assim, mas a intenção era arrumar um emprego de treinador e o cara me enganou que ia me dar um emprego. E eu acabei jogando em 96 algumas partidas, depois eu falei, não dá mais não, vou parar. Mas eu fui fazer educação física em 90. Eu me formei em educação física e o tempo vai te levando a estudar um pouquinho mais, né? Aí eu fiz pós-graduação em futebol, futsal, depois eu fiz mestrado em saúde, esporte, e combinou fazer um doutorado em educação e um treinamento esportivo mais recentemente, né? E hoje, cara, pra dizer a verdade, eu nem trabalho com futebol, né? Eu trabalho com tênis. O Nil já foi meu aluno de tênis, hein? Foi meu aluno de tênis. Dá pra voltar, dá pra voltar. Mas eu tô ali na BB há 17 anos. Mas eu tive um envolvimento muito grande durante muito tempo com futsal e com o beach soccer, né? Que eu trabalhei na seleção do Rio, no Flamengo, na seleção brasileira. Também trabalhei na seleção feminina número sub-17. Um tempo e a sub-19 como preparador físico. Por 3 semanas eu fiquei lá na Granja Comaria. Ou seja, nesse mundo aí do esporte, futebol, eu passei algum tempo militando, né? Mas é uma área muito difícil, né, Nil? Então, é o que eu te falei, é o seguinte. Quando você me chamou para vir aqui, eu disse, olha, mas eu vou lá falar de futebol, eu acho que não encaixa bem ficar falando de futebol, da parte tática, técnica, se o fulano pegou a fulana, se não pegou a Beltrano. Cara, esses são assuntos muito corriqueiros, né? Mas aí você falou que a ideia era falar do futebol e da relação dele com a educação, com a política, isso né? Aí, isso aí. Que eu acho que é muito importante e é muito pouco falada, né? Pouca gente sabe dessas histórias, né? Porque eu sinceramente não entendo nada de futebol. Eu sei o que é um escanteio, um então lateral. São dois, cara, também não entendo. Tá sacanagem. Futebol é um pouco complicado. Pra quem não entende, aí que não vai entender mesmo, assim, se não tiver alguém que esteja ali, ensinando ali. Assim, o futebol, quando a gente pensa assim numa corrente política do futebol, o futebol na década de 30, ele começou a ficar muito popular, né? Foi criada a Copa do Mundo naquela época e muitos governos nacionalistas ou fascistas, radicais, né, de direita, usaram como forma de mostrar o poder do regime, com uma propaganda do regime. Sim. E muitas vezes até para desviar algumas desviar a atenção, formas ilícitas desviar a atenção dessa do que está acontecendo, né? Para fazer coisas escusas. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da Mussolini, né? Na década de 30, divulgou o fascismo de forma ampla através do regime, do futebol, né? Existe uma frase até interessante de Mussolini na Copa de 38, que ele diz o seguinte, antes da final, vencer ou morrer. Cara. Então, aquilo ali foi uma frase que foi meio que chocante na época. Ou seja, se a Itália vencer, perder, o que vai acontecer com os seus jogadores? Eis a questão aí. Eis a questão, entendeu? E, inclusive, o goleiro do time que jogou a final, se eu não me engano, era Ucrânia. Que jogou a final com quem? Com Hungria, que jogou com a Itália.
o goleiro, depois de alguns anos, dá uma declaração dizendo o seguinte: tomei 4 gols, mas os jogadores da Itália estão vivos. Então, quer dizer, Caramba. Ah, e foram campeão? a Itália foi campeã. E seguindo a mesma corrente, a gente falando de esporte de uma forma geral, o próprio Hitler, né? Ele tentou provar a supremacia, Supremacia alemã. do povo alemão, né? Através dos Jogos Olímpicos. Aí foi o Jesse Owens lá e ganhou quase todas as provas que disputou. Ele era negro e Hitler ficou furioso. Quer dizer, o esporte nem sempre ele foi usado como uma ferramenta boa, né? Esse cara, ele era alemão, esse negro aí, que você falou? Não, era norte-americano. Jesse Owens era um... Ele deve ter ficado puto, né? Não, o cara deve ter ficado louco, cara. E esse tipo de estratégia, né, política, através do futebol, ele perdurou alguns anos, né? Eu vou te dar um outro exemplo clássico, o próprio Francisco Franco, né? General que comandou durante muito tempo a Espanha. Ele usou, né, um time de futebol, que é o Real Madrid, para divulgar o nacionalismo naquela época. Então é sempre usado pelos políticos. Tipo. E ele investiu muito no Real Madrid e por isso há uma guerra até hoje do povo da Catalunha, onde é o Barcelona, e o time do Real Madrid. Isso tem a ver com aquela época já de Francisco Franco, porque, por exemplo, ele divulgava propaganda política através do Real Madrid e o Barcelona, muitos dirigentes foram presos e alguns, inclusive, foram mortos. Mas na época de Francisco por quê? Franco. Por quê foram mortos? Porque eram contra o regime do Francisco Franco, político na época. E isso foi extremamente complexo. E você vê que até hoje, né, há essa briga lá na Espanha, né, que o pessoal da Catalunha, que além de falar o castelhano, né, fala o catalão, e o pessoal de Madrid, que fala o espanhol característico lá do local. E eles querem até hoje dividir a Catalunha da Espanha, ou seja, é uma guerra que tem desde aquela época. Não é fácil, não. Uma guerra aqui, como essa guerra aqui do Ceará e a Piauí, né? Que era um pedaço, cada um quer um pedaço. Viu a história deles ali também? Olha, eu não ouvi essa história não, mas, pô... Tem essa história aí. É uma briga, né? Meu sangue é maranhense, cara. O negócio lá de território não é fácil, hoje ainda tem isso? Agora ficou com a Serra de Impu, se não me engano, a parte ficou pro Piauí, que eles brigam por um pedaço de território ali, nessa linha. Isso é uma briga por um pedaço de terra. Terras secas de nada, somente. Terra seca. Ali tem alguma coisa ali. Ninguém vai brigar por um pedaço de terra. Acho que é por causa de impostos, né? Acho que impostos cobrados, né? Vai por isso. Mas isso é uma coisa corriqueira, né, cara? Política, esporte. Ó, aqui no nosso país mesmo, em 82, a democracia corintiana, nego fala muito. Nos anos 70... se você observar a comissão técnica da seleção brasileira, ela basicamente era de militares, né? Os preparadores físicos, chefes de delegação, tirando só a parte técnica. Porque houve um problema em 66, onde a coisa ficou muito democrática, entre aspas, né? O Brasil convocou 4 seleções para fazer uma. Então, um time jogava com a camisa A, B, C, eles faziam treinos entre eles. E acabou que o Brasil, depois de vir de um bicampeonato, ficou meio bagunçado aquele sistema que criaram. E a CBD, que é a antiga Confederação Brasileira de Desporto, que a CBF hoje faz esse papel no futebol. Mas naquela época era a CBD que mandava em tudo. Ela tomou conta do negócio e na Copa de 70 teve essa situação aí de meio que militarizada do futebol brasileiro na comissão técnica. Tanto que o nosso técnico era o João Saldanha, saudoso João Saldanha, que era um jornalista esportivo famoso na época, foi jogador de futebol, treinador. E o Ernesto Geisel, que era o nosso presidente, ele era muito fã do Dario, que não era um jogador assim, que agradava muito o João Saldanha. O João Saldanha, antes da Copa, um pouco antes da Copa, deu uma declaração
em que ele não se metia na escalação do ministério do presidente e que o presidente não se metesse na escalação da seleção dele. Coincidentemente, alguns meses depois, o João Saldanha, mesmo tendo classificado o Brasil para a Copa, ele foi retirado, o Zagallo entrou, fez uma equipe um pouco modificada, que era do João Saldanha, e o Brasil foi tricampeão em 70. Então são várias assim histórias macabras aí. Macabras. A política está sendo envolvida aí, como eu te falei, o próprio Corinthians, né? Que criou a democracia corintiana, que era Sócrates, Zenon, Birubiru, Vladimir, que eram jogadores importantes no Corinthians. E a democracia corintiana, o que era? Era fazer com que o grupo de jogadores participasse das decisões. Concentração, vai treinar de manhã, vai treinar de tarde, vai treinar à noite. Olha, mas do meu ponto de vista, eu acho que sempre tem que ter uma liderança com uma palavra final. Essa coisa muito democrática também, com o tempo, ela fica meio que bagunçada. Eu sei que durou entre 82 e 84, quando a gente foi bicampeão paulista, e, se eu não me engano, eu não me lembro bem, acho que era o Alfredo Monteiro, que era o candidato da situação, Adilson Monteiro, acho que era isso, candidato da situação, para que continuasse o sistema da democracia lá, corintiano e tal. Ele perdeu a eleição. Quando ele perdeu a eleição, a democracia corintiana em 85 acabou e esse processo aí. Aí logo depois veio a direta já, que eles se envolveram, logo depois, não, um pouco antes veio a direta já, que o Casagrande subiu no palanque pedindo a direta já, o Sócrates se envolveu. A gente está cercado de política. Até hoje ainda? Até hoje, não, a própria Copa América que aconteceu no Brasil agora. É tudo político envolvido nisso aí. A Copa América, todo mundo preocupadíssimo com a Covid, né? E o ex-presidente, né, o Bolsonaro, ele fez se eu não me engano, era o Rogério Caboclo, que era o presidente do CBF na época, não sei se era esse já. Ele foi lá e, olha, vamos bancar a Copa América aqui, tem que ter a Copa América e é isso aí. Foi praticamente como se fosse no tempo do ex-presidente. É meio que uma propaganda política, né, cara? É uma relação política. Como foi feito aquele estádio do Corinthians também, foi praticamente uma manobra política de lá, o Itaqueirão, Meio que uma nova política, não, foi totalmente inteira, né? Porque o Mundial... Nosso atual presidente é corintiano roxo, né? Então, o corintiano roxo. O que você está falando? Tudo tem uma relação. A relação, tudo é marketing, tudo é imagem, né, tudo é pela imagem. O negócio é muito complicado, né, cara? Cada um quer levar a sua história e ver onde é que é melhor, né? O que pode entrar para se favorecer no futuro. Como ele teve a torcida do Corinthians apoiou muito o atual presidente hoje. E a dívida? Como é que ela está hoje? A dívida hoje só eles mesmos. Aí, eles dizem que tem, outros dizem que não tem, assim, vai a dívida, né? Vai empurrando, cada um desviando um pouco. Eu não tenho como acusar ninguém, né? Mas o que a gente vê é uma dívida muito grande hoje do Corinthians aí. E tudo tem muito a ver com o estádio que foi construído. Temos vários elefantes brancos aí da Copa do Mundo, não temos? Vários elefantes brancos? Manaus, né? Temos não sei da onde. Só pondo um só, mas tem vários, né? Pô, o estádio de Manaus, eu fui no estádio de Manaus, que havia um evento de beach soccer. Era o maior evento que tinha de beach soccer. Dava 25, 30 mil pessoas para ver uma partida de beach soccer. A gente foi lá conhecer o estádio de Manaus, maravilhoso. Mas não tem jogo, cara. Quem que joga lá? Falta algum incentivo lá? Não, cara, que time que tem grande em Manaus? Como é que você vai encher aquilo? Mas não tem time pequeno? Tipo assim, Tem, mas vão aí, fazendo, cara, vão ajudando. Como é que você vai alimentar aquela estrutura com pouca renda? Mas tu acha que tem pouca renda mesmo? O pessoal não quer distribuir a renda para a parte do esporte? Assim, você torce para que time aí em Manaus? Você acha que o cara torce? A maior torcida que tem em Manaus é do Flamengo e do Vasco. Time do Rio de Janeiro. O time local, assim, é muito complexo. Então, não tem uma estrutura para isso. Então, eu acho que certas coisas foram muito mal planejadas, né? Mas falta de organização, faltando um pouco de organização também, os jogos que tem e o governo em si entrar botando os jogos. Olha, tudo a gente gera em torno do governo. Do né? governo. Tudo. Então, não é fácil. E
no meio disso tudo, tem os jogadores, tem os treinadores, que todo mundo que vê futebol, vê o futebol da Globo, do Sport TV, do SBT ano passado. Aquilo ali é o glamour, cara. Mas, assim, você tem cerca de 1.153 clubes, se eu não me engano, de futebol profissional do Brasil inteiro. 1.153, é muita Só coisa. que 750 alguma coisa é de futebol profissional. E é complexo, porque todo mundo que vê esse futebol na Globo vê aquele cara ali que ganha 50, 70, 200, 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão. Isso não é real, cara. Entendeu? Não é real. É um ponto fora da curva, É um ponto muito fora da curva. A CBF, não tem muito tempo, divulgou que cerca de 83% dos jogadores profissionais de futebol ganham até um salário mínimo. Caramba. É muito pouco. Se eu não me engano, 12%, 13% ganham entre um salário mínimo e 5 mil reais. Então, aí você vai ver o glamour lá do cara que ganha 500 mil no futebol. Ele, em termos de percentual, é 0,01 alguma coisa. Nem aparece como percentual. Porque você quer ser aquele cara, mas, na verdade, a realidade dos jogadores de futebol, ela é muito aquém da verdade. É uma luta em glória, né? Aí você fica pensando na parte educacional desses caras. Essa grande maioria, quando parar de jogar, vai fazer o quê? Que profissão que eles têm? Né? Tomar conta das lesões, mas isso aí né? numa faca de 2 gumes, não? Você não acha, por exemplo, uma criança de comunidade se inspira vamos supor, no Neymar. Ah, eu quero jogar igual o Neymar, eu quero ganhar dinheiro e tal, porque tá na mídia já, Neymar foi vendido, ganha não sei quantos milhões, tá? Aí uma criança de comunidade se espelha no Neymar. Aí vai treinar futebol. Ou seja, por um lado, tirou aquela criança do mau caminho, tá? Mas por outro lado, ele vê que não é aquela realidade, começa a ganhar um salário mínimo, aí abandona e vai para um mundo, talvez, do crime, entendeu? Porque não estudou, porque se empenhou naquilo. Você não acha que isso tem uma faca de 2 gumes, não? Não, eu acho o seguinte. Primeiro, hoje, os grandes clubes hoje, grande parte deles faz peneira. A peneira é até cobrada. Não é mais uma peneira gratuita como era há alguns anos atrás. Como assim aí, cobrada? Tem clube que cobra R$50, 4 treinos. Tem A pessoa pega uma molecada, leva para jogar. Eu estou te dando um exemplo. E hoje não é tão fácil entrar nessas peneiras. Tá? Muita gente pede carta de recomendação para o cara ir lá, exame médico. E isso que você está falando, de ser uma relação conflituosa, né? Sim. Do menino pobre que vai buscar o futebol. Não tem nada de errado no menino pobre buscar futebol. O que tem de errado é não dar condições de educação para o menino pobre. Ele pode buscar futebol, tá? A forma que o pai vai agendar isso para ele jogar, não tem o menor problema. Mas é muita gente para um mercado muito pequeno, gente. Você está falando do Neymar, que é justamente o fora da curva, 0,01% que ganha acima de 500 mil reais. Sim, mas a criança lá se espelha nesse cara. E isso é uma problemática que, em geral, essa criança se espelha nesse cara, mas ela quer brincar. Esse maior espelho de desejo monetário está no pai, está na mãe. Porque o garoto ele passa a ser solução da vida da família. Não da vida dele. Então, isso é um problema muito grave para ser ajustado. Então, por isso que eu estou te falando, a primeira providência deveria ser educacional. Porque se o cara não conseguir, o cara ter. E se o cara for jogador e estiver nesse patamar abaixo da média que a gente está constituindo aqui, que ele tem o que fazer depois. Aí tem uma outra questão que é a seguinte. Se você pegar 20 anos atrás, 30 anos atrás,
era uma dificuldade muito grande para um cara ser jogador de futebol e estudar. Concorda? Por quê? Concordo. O cara treina de manhã, treina à tarde, joga à noite. Quando não joga final de semana, né? Joga no meio da semana. Aí você pensa, como jogador, cara, joga ou estudo? Eu tenho energia para isso? O problema está na demanda do tempo também. Ajuda dos pais também. Nesse momento aí. Tem Não, mas que aí ter. não tem mais pai, cara. O cara já é jogador. O cara já é jogador, Já é cara. jogador. Não Mas tem mais como é que vai pai, esquece o conciliar? pai. Como é que ele vai conciliar? Então, mas é onde eu queria chegar da parte educacional. Hoje você escuta muito falar em ensino à distância. Ensino à distância, né? isso. E parece que é uma coisa extremamente moderna, e não é, gente. O ensino à distância, ele tem cerca de 300 anos no mundo. Quase 300 anos. Em 1728, se eu não me engano, em Boston, já foi anunciado por uma universidade um curso de taquígrafo. Taquigrafia. É, Aquelas máquinas de escrever antigas. Então, isso aí já tem 300 anos. E aqui no Brasil, em 1904, já tinha ensino à distância. Aí você... Qual era o ensino à distância que tinha no Brasil em 1904? Primeiro, foi o Jornal do Brasil que bancou, que era de datilógrafo. Olha só, ensino à distância de datilógrafo. Quando você ia fazer datilografia, tinha uma apostila, você não lembra? Que você chegou a fazer digitação. Eu só vi isso na escola, só quando as professoras mas tinha, digitavam. bota o dedinho aqui. Né? Isso foi o primeiro curso, em 1904, aqui no Brasil. Aí você vai a tecnologia ela vai aumentando. Olha, através de carta isso, em 1904. Aí a tecnologia aumentou, a do rádio. Aí veio os programas de rádio, educativos de rádio. Aí quando veio nos anos 60, 70, as TVs que ganhavam concessão, elas foram obrigadas a colocar projetos educacionais nas suas grades. Aí veio o Telecurso Segundo Grau, né? Na rádio tinha o Projeto Minerva. Estou te dando exemplos clássicos. A tecnologia já mudou ali, do rádio veio para a televisão, e assim vai. E hoje, você tem internet, cara. Facilidade agora. Então, muito. aí, hoje, o jogador, em grande parte, ele é de classe média, o jogador que joga futebol, pelo problema que o Nil citou aqui. O garoto pobre, de comunidade, muitas vezes esse garoto pobre de comunidade, a grande maioria deles, ele não tem sustentação financeira para ir no treino. Né? Para manter isso, toda semana ir no treino. Se o clube não bancar, e no início... A gente está falando aqui, não está falando de Flamengo, de Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo. Cara, é muito clube, nem todo clube tem essa condição de fazer isso para um menino que não sabe se vai dar em alguma coisa. Então, aí você... Hoje, pais de classe média, seja baixa, média ou alta, consegue investir no filho para ser jogador de futebol. Aí você fala assim, pô, mas o cara também estuda. Hoje o cara paga o estudo online pro filho. Então, se o cara quiser estudar, quiser seguir no estudo, na profissão, o EAD facilitou para fazer graduação. Você tem, até te falei, a Unicesumar, lá do meu amigo Alexandre. Você... Para fazer curso de pós-graduação hoje, você tem projetos tipo Minha Bolsa Digital, que são 100% de bolsa. Você fazer mestrado, doutorado, projeto legal, pô. Integralize, que é concorrente dos caras e tal. Você tem uma série de possibilidades para você estudar hoje, administrando o seu tempo. Eu vou te falar até surpreendentemente, eu ganhei uma bolsa da Unicesumar. Eu estou fazendo jornalismo, depois de velho. Ah, que legal, cara. Entendeu? Estou fazendo jornalismo. Mas não estou fazendo assim, porque eu quero muito ser jornalista. Eu acho que você é o exemplo para os seus filhos. Isso é Se o verdade. seu pai velhinho está lá fazendo, por que você não pode fazer? E o jogador de futebol hoje não tem essa desculpa de não estudar. Só não estuda. O Neymar precisa estudar? O Neymar precisa estudar, cara. Não. Mas precisa dar um exemplo pro filho? Cara, por que as pessoas têm essa mania de achar que o atleta tem que ser exemplo para alguém, cara?
Teu exemplo tem que ser teu pai, tua mãe. Ah, o atleta tem a imagem lá, não sei o quê. Ah, o cara fez uma besteira. A besteira quem fez foi ele. É. Então, ele não está incentivando a criança a nada. Quem incentiva a criança a ser bom ou ruim é a doutrina dos pais, cara. É a família, Se né? ele for seguir o exemplo do Neymar, do que o Neymar fez errado, cara, o pai e a mãe provavelmente em algum momento erraram em alguma coisa. Mas eu não acho que o jogador de futebol tem que ser exemplo para nada. O meu exemplo é o meu pai e a minha mãe. Eu amo o Zico. Eu acho o Zico um cara extremamente correto. Mas eu não pautei a minha vida porque o Zico era correto. Eu pautei a minha vida porque meus pais me doutrinaram, me criaram e me educaram para ser correto. Não porque o Zico é correto. E dessas pessoas das comunidades, como é que eles buscando os ídolos deles assim, que tem muitos que os pais são usuários e eles tentam sair dessa vida para buscar como espelho uma ONG ou um governo que possa ajudar. Como é que você vê Mas isso? aí eu te faço uma pergunta. Você falou, porque o garoto que mora na comunidade, o pai é usuário. Não tem usuário da classe média, da classe alta? Tem Por vários. que só o exemplo serve só para o cara que é usuário da comunidade? Não, Olha, eu conheço muita gente que é usuário de droga que tem muito caráter. E conheço gente que não usa droga nenhuma e não tem caráter. E aí? É humano, né? Isso é ser humano. Então, mas é o que eu estou te falando. Então a gente não pode criar esse estereótipo de que o cara é da comunidade, o cara é mal criado. Eu morei na rua Eliseu Visconti, no Catumbi, que era colada com a rua do Falete, que é a subida no Morro do Falete, Fogueteiro. Sim. E morei muito tempo no Rio Comprido, né, ali. E os meus amigos de comunidade, em geral, eles eram fantásticos, tinham famílias fantásticas, frequentavam a minha casa. Meus amigos, assim, grandes amigos de infância e juventude. E moravam em comunidade, e aí? E eu tinha muitos amigos que moravam na rua comigo e que tinham um caminho desvirtuado para os padrões que eu estou te falando e tinham tudo em casa. Então, eu não gero esse preconceito para o menino que é de comunidade, de que partindo do pressuposto que ele é uma pessoa que é mal criada. Então, eu acho que o futebol, o esporte em geral, ele é uma ferramenta para você mudar a sua questão socioeconômica. E eu acho que não é legal a gente ter esse preconceito de que o cara é pobre ou o cara é da comunidade e o cara, né? O cara vai desvirtuar. Quantas pessoas que você conhece que os pais são ótimos e o filho ruim, ou pode haver uma pessoa que o pai é ladrão, a mãe é estelionatária e o filho tem um caminho muito bom. Cara, tu é produto do meio, mas tu também é produto do teu desejo. Sim. Mas como tu falou aí, que você tem que se espelhar muito nos pais, né? Uma criança de comunidade, tá? Ele não tem os pais como exemplo, tá? E os pais não incentivam que ela estude e tal. O futebol, como uma ação social, ajuda essas crianças? Olha, ele pode te afastar um pouco do que você vive no teu dia a dia. O esporte. Não digo nem o futebol, não. O esporte de uma forma geral. Ele pode te afastar naquele momento. Mas tu vai voltar para casa, cara. Sim, mas existe uma ajuda, assim, uma ajuda psicológica com a criança que está no caminho. Por exemplo, existe ação social de futebol em comunidades do Rio de Janeiro? Então, eu acho que eu já comentei contigo, assim, conversando. Todo município, todo estado, ele tem projeto esportivo. Certo? Projeto esportivo. E é voltado não só para a parte esportiva, mas para a parte educacional. Ele só tem um problema. É entender se ele é um projeto político ou é um projeto educacional. Porque entra governo, sai governo, mudam as formas. Entre a eleição, sai eleição. O projeto, durante o projeto, antes do projeto da eleição, ele funciona de um jeito, depois ele funciona de um outro. E eu
tenho 2 experiências não muito boas, né? De trabalhar em projeto social. Não vou dizer as comunidades assim que eu trabalhei, mas eu posso te dizer o seguinte. O primeiro que eu trabalhei, também não vou falar o ano, que é bem antigo, porque vai ligar a um secretário que foi, Sim. que foi acusado de surrupiar 60 milhões do Desvio de projeto. verba. Porque ninguém fala, é sobre desvio. Isso acontece através de desvio. Então, o que acontece? A gente ia lá, dava aula, pagava o primeiro mês o professor, o segundo mês o professor, o agente do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sempre tem agente comunitário, agente auxiliar. E, de repente, você ficava 4, 5 meses sem receber. O professor, ele já ganha pouco. Nossa, o cara trabalhar sem 4, 5 meses para receber. Aí a desculpa era sempre, o governo não repassou para a ONG. E você ficava ali. E se você saísse do projeto, o que acontecia? Já como você é desistente. E não te pagava. Aconteceu com outro também que eu trabalhei, a mesma coisa. Trabalha um mês para receber E a culpa, muitas vezes, não é do secretário. Tá? Repassa a verba e o cara da ONG o cara tá ali, o cara também faz parte do sistema, do ponto de vista de ver a coisa andar, mas aí ele não é o cara que está com o dinheiro. Cara, nós tivemos um subsecretário aqui, excelente de esporte, que foi o Marcelo Barbosa. Ele era do Rinforma, ele ia nas comunidades, ele ia diretamente, você fala assim, porque o cara era candidato, não sei o que. Não, o cara gosta, o cara é pro sopo. O cara tinha realmente tem um amor pelo esporte, mas o cara não pode fazer nada a partir do momento que a verba não é repassada para passar por... Isso influencia em quem? Na aula que o professor dá para o aluno, né? Na falta de material que tem lá, que também vai comprometer a aula do professor. Então, tudo isso acarreta em uma baixa qualidade, depois de um tempo, desses projetos. Mas a baixa de qualidade já porque vem é um projeto, do começo. Já vem lá do começo com a falta de geral, profissionalismo. É um projeto político. Deveria mudar a vida das crianças, né? Mas, como você falou, mas muda durante um tempo muito curto. Depois as coisas voltam todas ao normal. A bola fura, a camisa não tem, o professor falta, o professor não está recebendo, está chateado. Então, até quando isso é viável realmente educacionalmente, né? É muito complexo. E não existe um órgão fiscalizador disso, não, né? Quando vem o órgão fiscalizador é o próprio projeto, que tem seus coordenadores que também não recebem, seus supervisores que também não recebem. Se você vai questionar alguma coisa, você é escanteado. O cara que é o líder comunitário lá, que também não recebe. Então é difícil tem como relacionar o esporte, futebol. E não é só futebol, não. Tem vários esportes, ginástica para idoso, tem atividades variáveis. Eu tenho uma história até, que é desse primeiro projeto que eu trabalhei. Eu faço aniversário em agosto. Em agosto, eu já estava 4 meses sem receber. E as senhoras que eu dava aula, né, de ginástica, cara, elas sabiam que eu estava com esse problema. E no dia do meu aniversário, quando eu entrei, uma mega festa para mim. Caramba, que legal, hein? E aquilo realmente me tocou, sabe? Pô, professor, a gente vai dar um jeito de pagar, mas não são elas que têm que me pagar, cara, é o Estado. Pô, eu sei que 2 semanas depois, eu fui lá no projeto, e 6 horas da manhã, eu já estava, 10 para 6 da manhã, eu já estava. Tinha um cara alto, né? Moreno, uma porta. Aí o cara perguntou, o senhor é o professor? Pô, tudo bem, isso não, porque a minha mãe gosta muito de você. Falei, pô, que bom, ela faz ginástica comigo. Eu sou o número 1 daqui de cima. Eu vou pagar o senhor. Quer dizer, o cara do movimento se ofereceu para me pagar. Eu, com todo respeito, eu não fui mais no projeto. Eu não posso me envolver com esse tipo de coisa. A partir do momento que o cara vai lá e me paga, eu sei lá o que ele vai me cobrar depois. O Estado tem que me pagar. E eu resolvi que eu não queria mais. Pô, adorei a festa que elas fizeram e tal, mas envolveu uma situação que era perigosa para mim. Quantos professores não passam por isso? No ponto de vista dele, ele fez não, boa vontade. Do ponto de vista dele, é uma coisa. ele estava querendo me ajudar.
Mas aí, ele também estava querendo me envolver numa situação que... Deixava constrangimento. E eu morava perto do local. Será que isso seria bom para mim? É. Depois ia fazer uma história de ligamento de sua vida aí, pode ser que... Assim, cara, eu não Envolvimento, estou falando nem né, que eu cara? estava envolvido com... Mas eu estou envolvido com uma situação que o cara amanhã pode me cobrar. Pô, tu faltou aí. Tu não sei o quê. Mas o Estado não está me pagando. E volta o Estado a me pagar. Ele vai continuar me pagando? Entendeu o que eu tô te falando? Então, são coisas complexas, não são fáceis de lidar, entendeu? Então, É bem complicado mesmo. muito complicado. Então, partindo do governo, existe esse negócio aí que você falou que quando é na parte da política, na área da política, o pessoal ajuda, tem todo incentivo. Passou política, o pessoal ganhou, acaba tudo, tá? Em questão da própria CBF, existe algum incentivo? Ela incentiva? Pô, legal a tua pergunta. Tem algum projeto social que a CBF... Eu tenho um amigo que é o Diogo Neto. Cara, esse cara era o coordenador do CBF Social. CBF Social, se eu não me engano, quase 200 mil crianças foram beneficiadas de alguma forma. O CBF Social é o quê? O cara vai lá dar uma clínica, né? Um jogador de futebol famoso, vai e bota uma camisa para uma comunidade, faz uma rifa, faz na internet, arrecada grana. O cara consegue material, chuteira, bola, não sei o quê. A CBF, ela tem esse projeto. Se eu não me engano, o Diogo saiu da CBF e ele ficou de 2015 a 2022. Então, a CBF tem esse... E, ó, ele caminha em outros países também. Se eu não me engano, nos países da África e da América do Sul, países pobres, a CBF tem esse CBF social. E o Diogo Neto é um cara muito competente, também é doutor, se eu não me engano, em treinamento esportivo, extremamente organizado. E, cara, é aquele negócio, mudou a direção da CBF. Olha como é que tudo é política. Aí veio o novo grupo do novo presidente. Aí um projeto que o cara estava dirigindo ótimo, estava tudo certo. Muda tudo. Mandou o cara embora. Então, cara, é assim, é que nem pegar o trem tá indo certinho no trilho, aí tu pega o trem, tira uma rodinha do trilho, descarrilha tudo. Mas é para rodar do ritmo deles. Até o cara que assumir e tal, ver o que o cara fez, construiu, como é que funciona, como não funciona, é complexo. Pegar o time que tá ganhando. E na própria formação de treinador, a CBF tem um tal do CBF Academy, que forma treinadores. E a BTF, que é a Associação Brasileira de Treinadores, a qual eu sou professor também. E essa guerra, né, do monopólio da CBF, lutando para que a BTF não tenha validade, os cursos. Aí você pega a galera que dá curso aqui na BTF, é tão competente quanto a galera que está aqui na CBF. Mas o curso aqui custa 20 mil e aqui custa 2. Caramba. E é uma guerra, cara. E a educação? É melhor ter os treinadores que não são capacitados. Aí você pega e entrega o seu filho na mão de alguém que não está preparado por causa de uma guerra de instituição. Pô, o Fernando Pires é um cara assim a BTF, o cara luta sozinho, cara. O presidente luta sozinho, o cara faz os cursos. E é difícil você fazer a coisa sem dinheiro. A CBF tem dinheiro, o que ela quiser fazer, ela faz. Mas eu enalteço muito o projeto que o Diogo Neto tinha lá na frente, que é o CBF Social. Realmente, a CBF abraça essa causa de ajudar quem precisa com a bola. Mas isso é em todo o país? Tem algum local específico? Eles criam várias... Não tem nenhum lugar específico. Eles pegam uma região qualquer e vão lá e fazem alguma coisa. Tá? É momentâneo. Palestra, seminário, doação de bola, doação de colete, uma escolinha. Pega o Cafu, pega o Dunga, pega não sei quem, leva num lugar. Aí, pô, pra criançada ver o projeto funcionando. Isso aí alavanca desejo, né? Cara, o que
que você mais mexe na pessoa quando você dá uma possibilidade a ela? É sonho. Mas antes de sonhar, a pessoa tem que ter desejo. Você tem que aguçar o desejo da pessoa. É o que você falou, o cara joga futebol, eu quero jogar futebol também. É o que eu estou te falando. Eu, por exemplo, eu não tenho... Eu amo o Zico, jogador de futebol. Mas eu não tenho idolatria pelo que o Zico faz, de fazer e tal. Acho ele um belo exemplo. Mas eu não olho pro Neymar, que nem as pessoas olham hoje. O Neymar é muito cobrado, cara. É cobrado. Pô, o Neymar vai numa festa, tá cobrado. O Neymar vai não sei aonde, é cobrado. Pô, chato. Mas não é o preço a ser cobrado É inveja do cara, que o cara tem grana. Quem disse que o Neymar quer ser exemplo de alguma coisa? É como se você dissesse assim, o Gerson fuma cigarro naquela época. O Gerson tem que ser um exemplo, não pode fumar. A transgressão da época do Gerson era essa, do cigarro. Sei lá. Sei. Então, mas é o preço dele ser cobrado. Cara, devido ao que ele já exerce, o que ele faz. Mas eu nem sei se hoje ele aborrece esse tipo de coisa. Não aborrecer não vai aborrecer não, que ele tá andando assim. Vai andando. Você está fazendo um podcast aqui, você está iniciando um trabalho. Sim. As pessoas vão falar bem de você e vão falar mal de você. Vai. Se você não fizer, você não vai saber. Yeah. Então, é ter coragem. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Eu joguei futebol um pouquinho, trabalhei no futebol há muitos anos. Hoje eu dou aula de tênis, cara. Hoje não. Há 17 anos eu dou aula de tênis. Quando eu jogava tênis recreacional, levava muito jeito, era bom. Na faculdade eu fiz a disciplina. Quando eu vi, eu tinha muito... Eu sempre tive talento para esporte, tá? E eu falei, cara, uma escolinha de futebol me paga R$70 cada criança. Uma aula de tênis me paga 3 vezes mais. Eu tive o desejo de virar um professor bom de tênis. Eu acho que eu consegui, porque eu tenho uma clientela boa. O Nil já fez aula comigo. Eu tenho uma clientela que acha que eu dou aula bem. Tem outro que vai fazer com outro que eu acho que eu não sou bom. O outro faz com outro que Mas eu tive o desejo de mudar a minha vida. E se eu ficasse no desejo e no sonho de ficar ali a vida inteira naquele romantismo do futebol. Que é para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Entendeu? Entendi. Porque você tem 20 times aí na primeira divisão. Pô, você tem 5 mil pessoas querendo estar de treinador no time daquele ali. 10 mil, 20 mil. Então, eu fui para outro caminho. Eu tinha um sonho. Eu não sou frustrado de não ter realizado esse sonho, porque eu sempre fui aquele cara meio fênix, né? O cara me derruba e eu levanto. Eu não sei, para minha vida toda é isso. Por quê? Porque eu olho para frente, cara. Mas tem que ser assim mesmo. Porque eu tenho família, que eu tenho uma mulher que eu amo, minha mulher, Lívia Alvarenga, que eu tenho 3 filhos que eu amo. Eu tenho 2 pais, João e Mariana, que me dão exemplo. Meus irmãos também são exemplo. Então, eu nunca passei por cima de ninguém. Então, o único caminho que eu achei era a educação e a formação. Qual foi a sua primeira escola de treinamento? Escola de treinamento? Foi com a vida ou foi em algum clube? Ou você foi indicado ou foi escolhido? Eu comecei a jogar futsal na época era futebol de salão, na Bebê Lagoa. Com 2 grandes professores que eu tive, que eu costumo dizer muito emocionado, que eles foram as pessoas que me incentivaram a ser professor. Que eu achava aqueles 2 caras um exemplo de retidão. Que era o Paulo Roberto Tamba, que foi um pivô maravilhoso de futsal histórico, e o Vitor Hugo, que também foi um grande back de futsal, mas os 2 professores formados. E eles me educavam. Eles queriam que eu fosse atleta de futebol, mas, acima de tudo, eles me educavam. Então, eles foram meus exemplos para que eu fizesse a mesma coisa com quem eu treino. Então, a base de tudo é a educação. A base de tudo é a educação. Por isso que eu estou te falando. Você tem 83%, como eu te provei aqui, de atletas que ganham menos de um salário mínimo. Esses caras não vão viver do futebol. O futebol vai durar até 25, 26, 27. E quando tiver o primeiro filho, a mulher? Esse salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, não vai sustentar direito. Vai sustentar uma situação? Então, quer dizer, a educação para esse cara tinha que vir... Para ele não cair também no golpe de empresário, simultaneamente, né? Com a questão da bola.
E é o que eu falo da importância do EAD hoje. Mas esses clubes que tem esses profissionais aí, eles não exigem uma certa escolaridade, ou pelo menos que ele tenha que estar estudando para se Qual profissional? aperfeiçoar? Como é que você vai dizer para um garoto de 18 anos que ele tem que estudar? Ué, mas, por exemplo, Não, isso é a vida do garoto. O que você está, talvez, a pergunta que você esteja querendo me fazer é o seguinte: se na categoria de base há a exigência do garoto estudar. isso. A maioria dos clubes grandes, de grande porte, faz essa exigência. Mas como é que você vai fazer essa exigência nos clubes menores? Mas ou seja, o clube menor, ela respeita uma autoridade do futebol. Isso não é uma lei. Mas deveria, né? Eu não sei se deveria. Ou você acha que não? Olha, nós vivemos numa democracia, né? Sim. E liberdade é tudo. Hoje é uma caça de talento, né? Eu acho que, no ponto de vista, hoje é um caça, um talento. Se Eu o cara não- tem olha aquele só, talento... Eu concordo com você, que você fala, poderia se criar uma lei que a criança... Mas a lei não existe, entre aspas, não existe. Então, como a gente vive numa democracia, eu não posso dizer para você que você tem que estudar, cara. Entendeu o que eu tô te falando? Tem Isso clube, é papel do pai. ó, tem clube que pega criança, 14, 15 anos, começa a jogar, né? Esse clube não exige que a criança esteja estudando? Olha só o que eu estou te falando. Alguns clubes grandes têm até escola Dentro do dentro do próprio clube. Se não me engano, o Flamengo tem, Flamengo o Vasco tem, né? Em Xerém tem, o Fluminense tem. Quantos clubes têm condições de ter uma escola dentro? Nem todo mundo é grande, cara. É só você olhar a dívida dos clubes no país. Tem clube devendo 1 bilhão e 200 milhões, cara. Clube grande devendo 1 bilhão e 200 milhões. E aí? Mas eu acho que já deveria ser. E os clubes pequenos? Como é que eles vão montar uma escola, pagar professor? Não, eu acho que eles deveriam. Não, Mas não há uma lei para isso. Mas assim. não estou falando de o clube ter uma escola dentro do clube, mas pelo menos exigir. Tudo bem. Que mas isso é uma responsabilidade do pai, não pode ser do clube, cara. Mas aí eu volto àquela o pergunta. pai que tem que ser punido, entre aspas. Mas eu volto àquela pergunta que o pai, o cara pode não ter uma base familiar adequada que incentive a criança a estudar. Aí, como tu mesmo falou, meu filho eu vou botar para treinar futebol porque ele vai ser a base da nossa família financeiramente. Mas aí, se os clubes exigir que a criança esteja vai estudando... Se vira para estudar. Então, mas isso não é obrigação do clube, cara. Isso não é obrigação de fazer a criança estudar, mas não era uma obrigação de fazer assim, olha só, teu filho vai entrar aqui, vai treinar com a gente, tá? Mas ele só pode treinar aqui se ele estiver estudando. Isso é uma norma particular do clube, cara. Não tem uma lei em vigência disso. Entendeu? Isso é uma norma particular do clube. É que nem o teu condomínio. Tá lá no teu condomínio. Inquilino não pode usar a piscina. Beleza. Foi em assembleia foi decidido. Ordinária foi decidido lá. A votação que o cara não pode usar a piscina. Você decidiu lá o teu condomínio o que tem que fazer. A churrasqueira custa 5 mil reais. Você decidiu lá em assembleia. O clube, se ele decidir por isso, que dentro do estatuto dele seja uma obrigatoriedade, tudo bem. Mas isso é o dever do pai, não pode ser dever do clube, entendeu? Mas por falta disso aí que acontecem os golpes dos empresários, né? Que é falta de educação, você não tem conhecimento e os empresários... Porque você pega uma pessoa com necessidade e você dá migalha. Mas hoje, o que é empresário de futebol? Hoje não é tão simples ser empresário de futebol. E existe uma ética em relação a isso. E existem punições para esses empresários. Então, hoje, o empresário não é difícil ter aquele empresário mesmo, que é o agente FIFA, que ele tome essas atitudes. Um empresário chulé. Vou te levar, que você me dá um percentual. Existe esse tipo de empresário. Mas os empresários FIFA, né, que fizeram o curso, tudo bonitinho, tudo no esquema, eles não se queimam por pouco. Né? E o que o cara vai oferecer para o teu filho? Vai oferecer uma chuteira, um tênis, ou vai comprar uma cesta básica. Se ele vê que teu filho tem potencial. Se não vê, ele vai te largar, porque ele é um empresário, é dinheiro. E ele não pode fazer isso com o mundo. Ele não pode abraçar o mundo. Por isso que eu estou te falando.
é uma questão educacional que tem que vir da família, infelizmente. Não há como ser diferente. Ah, mas pô, o pai é pobre, não sei o quê. Cara, mas você não pode obrigar o clube a fazer isso. Né? Apesar do clube muitas vezes ter o desejo de ter essa possibilidade, ele não é obrigado. Mas, por exemplo, o Ministério da Educação não poderia exigir do clube que eles façam isso, não? Porque, querendo ou não, está... O Ministério da Educação não tem nada a ver com o clube. O que ele tem a ver com o clube? O Ministério da Educação tem a ver com escola, e não com o clube. Então, mas se... Mas aí, o que você está falando é projeto de lei. Ministério não faz projeto de lei. Né? Você tem que ir lá, a Câmara do Vereador, a Câmara do Deputado, aprovar no Senado. O Ministério, ele não propõe a lei. Você viu se o Romário fez alguma coisa a favor dos esportes? Olha, o Romário, ele é surpreendente para mim. Assim, muita gente, quando o Romário foi eleito senador, falou, mais um jogador de futebol. Cara, o Romário tem feito muita coisa para as pessoas deficientes, né, cara? Eu acho que isso tem uma relação muito grande com a Ive, né? Com a filha dele, né? Que o coração dele, é lógico, cara. Aconteceu. Mas o Romário, por exemplo, ele lutou para que os profissionais de educação física mantivessem as suas profissões registradas. Eles queriam acabar com a profissão de profissional de educação física, um conselho. O Romário foi lá e brigou. Na fisioterapia, o Romário fez a mesma coisa. Na enfermagem, o Romário fez a mesma coisa. Então, você olha a figura do Romário, futebol, não sei o quê. Mas ele é um senador que trabalha, cara. Ele é um senador que trabalha. Eu tenho admiração. Eu votei no Romário. Eu votei a como segunda senador. Vez como senador. Votei também para a segunda vez. E cheguei a votar no Romário como naquela época, para prefeito. Ele, assim, teve problemas no segundo debate lá, né? E ele perdeu, infelizmente, para o Wilson Witzel, né? Que foi o fiasco que foi, né? Mas eu tenho muito respeito pelo senador Romário. Eu acho que ele é um cara que... Ele agora, como foi reeleito, tem muitos projetos, tem assim... Eu não tenho acesso à agenda do Romário, né? Não, mas eu assim, sou muito amigo do Márcio Snei, que foi jogador comigo. Acredita no que nas propostas novas que ele botou agora para se reeleger, nessas propostas, que ele continue ou eu acho que o Romário vai parar? Ele, não é que ele colocou propostas novas. Ele fez coisas. Ele fez coisas. E quando você está nesse tipo de situação que o Romário está, o deputado está, os projetos vão surgindo na frente dele. O que são os projetos? É a solução de problema. Isso. Então, tem uma equipe toda que vai lá e fala, olha, temos que resolver esse problema XYZ. E é como eu estou te falando, ele foi lá e deu a cara para a educação física, e hoje o professor de educação física que não respeita o Romário, o senador Romário, pô, é muito ingrato, cara. Porque ele lutou pela causa. Ele lutou pela causa. Então, eu estou te dando um exemplo, que não é o ministério que vai fazer a lei, né? Tem que passar por esses trâmites aí para chegar lá. E então, hoje o único político que briga pela parte desportiva é o Romário ou tem mais outros? Olha, eu particularmente eu não acompanho muito essas assim, questões eu tô falando assim, que tu conhece. Aí você vê, por exemplo, aqui, Felipe Michel era um vereador, né? Era vereador, também era um cara lutador. Marcelo Ará é um cara que adora esporte, que é também da rádio, não sei se vocês conhecem. Marcelo Ará, pô, vocês não são garotos, né? Da minha época. Marcelo foi meu aluno de musculação até uma época, que ele operou o joelho e tal, lá no Leblon. E o Marcelo era dono de uma festa chamada Moon Night, que eles faziam um CD de divulgação. Aí tocava aquela Jump Around! Jump Around! Aí o Marcelo lançou esse CD com essa música. Ele fez várias festas dela. Daí o Marcelo virou FM o Dia, Marcelo da FM o Dia e tal. Ah, tá. Agora eu sei que isso aqui é. É um vereador também extremamente ativo na área do esporte. Eu sou fã do Marcelo Ará.
Ele tem um assessor também que, cara, é meu amigo, assim, também o Bruno Guerra, né? Então ele é muito engajado com o esporte de luta. Ele não quer saber se é luta, se é futebol. Tem esporte, tem criança, ele gosta. E ele gosta muito dessa área de treinamento, show e tal. Ele é muito envolvido com essa questão social. Tem outros, né, cara? Mas se a gente ficar numerando aqui, a gente vai ficar fazendo... E sobre um livro? Você fez um livro, vi uma postagem lá, com o André... Tem uma postagem sua lá no Instagram, aquele Instagram que tu mandou pra mim? Tá, do Rogério. É do Rogério. Tem fez algum livro já? André Valério. André Valério. Pô, o André é um grande amigo e foi um grande treinador de futebol de areia, talvez um dos melhores da história, né, do Brasil, assim. Eu, na verdade, eu escrevi... O primeiro livro que eu escrevi já era Força, Aspectos Básicos do Treinamento. Aí depois eu escrevi um livro sobre beach soccer, né? Que é Métodos e Técnicas da Iniciação ao Alto Rendimento. Aí escrevi um livro de esteroide anabolizante depois, que eu fazia mestrado lá na... Vamos ver esse livro aí. Mestrado lá na... É um livro de 2001, tá? E eu fazia uma disciplina lá de antropologia, a gente traçou um perfil, assim, do usuário, não usuário, ex-usuário. E foi a prova da disciplina, foi fazer a obrigatoriedade de fazer esse livro, publicar, era a prova da disciplina. Estão nas plataformas ainda? Tem na Amazon? Olha, tem eu vi um livro seu na Amazon. Você está falando, que é o Beach Soccer de AZ, que eu fiz com o Andrei. Ele tem na forma física e na forma de e-book. Eu tenho um outro que é e-book também, que é o Beach Soccer de A a Z. Para quem quer adquirir assim? Esse do Andrei é Beach Soccer para todos os níveis. Mas isso é específico para jogadores ou para treinadores? Ou é a história do beach soccer? Não, tem. Olha, o livro ele é bem abrangente, entendeu? Ele realmente é um livro assim... Você pode contar o pessoal um pouco dele? Brinca que é a enciclopédia do beach soccer. É porque tem de tudo um pouco, entendeu? Assim, nada é extraordinário, mas tem de tudo um pouco. E é engraçado que o livro físico você não vai achar numa loja. Você entra no site, aí você encomenda, eles mandam para a prensa e faz o livro. Ou então vai na internet e compra online. Cara, e é engraçado que livro, ele tem uma coisa curiosa. Você, quando faz né? Aí você basicamente escreveu alguns capítulos de um próximo. E aí você encaixa uma ideia aqui, vou falar disso. Aí, encaixou a ideia daquele nisso. E foi assim que eu fui fazendo, entendeu? É engraçado, né? E tá lá na internet. O livro é bem legal. Diz que tem as plataformas no exterior que pagam para você. Se você converter ele em inglês, pagam mais caro ainda, né? Mas olha só, cara. É um custo. Eu não quero esse desafio, não quero esse Não quero entrar nessa carreira aí, não. Não, cara, olha só. Quando você faz pós-graduação, tem uma época que você tem que ler muito. Seja na lato sensu ou estrito sensu, que é mestrado, doutorado, estrito sensu. Você tem que ler muito. Então, quando você lê muito, também você tem que escrever muito. Por exemplo, da pós lá em educação, eu fiz alguma coisa lá de beach soccer sobre a ação dos goleiros e tal. E o meu orientador foi o Luciano Alonso, que era da UFRJ. E o Luciano Alonso foi jogador de futsal comigo também. Era engraçado porque, ele jogou bola comigo, ele era meu orientador de doutorado. E acabou que a gente teve a ideia, cara, só. E a gente ainda não parou para sentar para fazer, porque tem que montar uns capítulozinhos, porque eu já fiz uma parte e agora ele faz a outra. Vamos fazer um livro disso aqui. Então acaba que, por exemplo, de uma tese de doutorado vai sair um livro. A tese de doutorado foi sobre? Não, na verdade, eu falei sobre uma mudança de uma regra, né, que houve, em que o goleiro ele começou a usar mais os pés e tal, e eu falei da influência dessa mudança do goleiro jogar mais com o pé na questão da tática do jogo. Tal. O meu estudo basicamente foi isso. Ficar falando muito aqui. Na verdade, uma técnica que os goleiros estão seguindo agora, né? De usar mais os pés do que a mão. Os goleiros passaram a usar mais os pés que as mãos. O goleiro quase virou camisa 10, né? Vem com a bola penteando ali, chuta, dá passe. Né? Então, o goleiro é o único que pode usar a mão. Então, mas é que eu estou te falando de uma ideia
já vai surgir um livro de goleiro novo. Olha lá, tá vendo Entendeu? aí? Mas Inédito, você fazendo uma inédito. outra aqui. coisa. Tá escrevendo? Tá É escrevendo? inédito, viu, Nil? Não, na minha parte já escrevi. Se fosse só o Luciano Alonso escrever dele. Entendeu o que eu tô te falando? Então, às vezes o cara fala assim, pô, o cara gosta de escrever livro. O cara não gosta de escrever livro. Quando ele vai ver, ele já escreveu um livro que ele estava lá no mestrado, doutorado, na graduação. Só não dá para contar livro da nossa vida, né? A gente não tem muita história para contar mesmo, então deixa os artistas, deixa os artistas contarem aí, que fica melhor. Tu tem história pra caramba. Deixa o Nil... Cara, esse cara aqui é surpreendente. Porque eu conheci o Nil, cara, tinha uma mecânica ali no São Conrado, rapaz, eu tava desesperado com o negócio do carro da minha mulher. Foi o teu mesmo, foi o teu. A TR4. A TR4 que eu tinha, eu não sei o que tinha que fazer na TR4. Tá fazendo um barulho na roda, eu fui procurar lá no meu. E, cara, de uma hora pra outra, eu falei, cara, esse cara é um mecânico. Garotão, né? Pô na pinta, né? Garotão. E aí, Nil, tal. Aí ele mexeu no meu carro. Eu conversar com o Nil. E eu achei ele muito diferente, assim. Aí ele falou, cara, eu fiz informática, não sei o quê, TI, fiz não sei o quê, blá, 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 mas eu me habilitei como mecânico de carro importado. Eu fui para Peugeot, fui para BMW, fui não sei o quê. Cara, o cara é um gênio, mano. Sim, Nil, né? Nil, cara, assim, eu tenho o maior respeito por você. Obrigado. Eu também assim, tenho por você, cara. E, cara, aí o cara me liga outro dia, tô fazendo um podcast, eu quero entrevistar fulano, Beltrano, você conhece fulano? Eu falei, olha, eu posso indicar as pessoas. Aí surgiu a ideia dele me chamar aqui, tanta gente famosa me chamar. Você é famoso, pela história que você faz até livro aí, famoso aí. Ele veio, escritor. Cara, olha só, isso aí não monetiza nada, né, cara? Isso aí... Faltou a gente botar lá, escritor também, né? Escritor. Então, mas aí você vê, cara, a capacidade do cara. O Nil não teve vida fácil. Mas ele foi buscar, foi estudar. Ele estudou, cara. E ele não teve vida fácil. Veio lá da Paraíba, não foi isso? Paraíba então, é amigo meu, pô, de infância, né? Você vê como é que são as coisas, cara. E ele, contando a história dele pra mim, ele foi um cara que não tinha muita possibilidade, não. Ele tinha que se virar, tinha que trabalhar. Mas ele foi estudar. A vida dele mudou. Na verdade, agora ele é artista, rapaz. Tá aqui no podcast e continua com a mecânica dele. Porra, entendeu? Tá me devendo. Tá me devendo, hein? Tá me devendo porque, pô, marcou comigo na segunda-feira. Aí o olho dele deu um problema. Aí não foi, mas tá me devendo. Mas tudo bem. Mas, não, cara, é surpreendente, né, cara? Aí, olha só, mais uma vez a gente cai pro lado da educação. E ele não tava no esporte. O que te leva é sonho, desejo e necessidade. Ele teve. Eu vim da Paraíba pra cá, na verdade, para estudar mecânica de aviação. Olha aí. Aí fiz meu curso. Um cara que você fala assim, não tinha, sem oportunidade. Cheio de irmão, pai e mãe, não sei se seus pais estudaram, deixaram de estudar. Não. Que não estudou. E aí, aquele negócio que a gente falou, o cara é filho de um assassino e de uma sequestradora. O cara não vai ser sequestrador nem assassino, talvez, cara. O cara vai ser... doutor presidente da República. Entendeu? Não é por aí? É por aí, esse caminho aí. Educação é o ponto fundamental. A educação transforma as vidas. Transforma, cara. Então, assim, eu fico orgulhoso de estar com ele aqui, porque eu vi que ele é um mais cara um degrau que ele está transformado. subindo na vida. Sim. Um degrau, e que isso aí dê certo para ele. Como eu também desejo para todo jogador de futebol que não é famoso, que ele tenha uma vida digna. E toda criança que sonha jogar futebol, caramba, que ele joga futebol, mas não deixe de estudar. Eu me lembro, uma situação no próprio futebol de areia, que nós tínhamos uma escolinha que, cara, hoje, junto com geração lá, grande parte dessa geração que era escolinha lá em 2004, são os bambambãs hoje do futebol de areia. Mas muitos deles não viraram o bambambam do futebol de areia. E eu tenho um orgulho. Sabe por quê? Advogado, médico, engenheiro, administrador, TI. Vários desses que eram lá da minha escolinha, que não foram no barco do futebol de areia, para ter uma condição financeira melhor. Outros nem quiseram. Mas eu sempre dava esse recado. Gente, futebol de areia é para se divertir. Um ou outro de vocês aqui vai ganhar uma graninha.
Não vai ganhar muito para ficar a vida toda de bobeira, não. Não tem tanto Quem incentivo, ganhar, não, né? aí não tem, porque um comprou um terreno no morro, aí fez uma casinha, que fez não sei o quê, que fez um comércio. Esses aí apostaram nesse tipo de coisa. Montaram a barraca da praia, se viraram. Mas os outros foram estudar. E hoje vários deles estão bem de vida. Enquanto na rua o cara fala, pô, naquela época você falava para eu estudar, não jogar futebol de areia. E alguns que não estudaram e não jogaram, hoje estão em dificuldade muito grave. Não é fácil. E pro tênis, Rogério? Tem algum incentivo de governo, de alguma instituição que... Porque você não vê, você vê futebol. Futebol tem quarta, tem sábado, tem domingo, tem um dia todo. Para você jogar uma bola, o que você precisa? A bola. E gente. Para você jogar tênis, o que você precisa? Uma raquete, a bola, uma quadra. Uma raquete cara. Caríssimo. Uma quadra. As bolas são caras. O tênis é caro. Pagar o clube é caro. Aí você fala, mas tem quadra pública. Quantas? Eu ia em Buenos Aires, eu fui 3 vezes em Buenos Aires. E você anda pela rua, qualquer praça, por menor que seja, ela tem quadra de tênis. Aí você fala assim, pô, mas por quê? O tênis lá é muito melhor, tem muito mais tenista de nível na Argentina do que no Brasil. Porque não é comum ter quadra de tênis. Aqui é não. caro. Você quer pagar o clube XYZ, é caro. Aula de tênis é caro. Vai fazer uma vez por semana, coletiva, 350, 400 reais. Vai fazer uma aula individual, 150, 180 reais por hora. E aí, como é que faz? Que tipo de incentivo você tem? Eu costumo dizer que, do ponto de vista do tênis, nós perdemos o cavalo arriado da era Guga. O cavalo passou arriado ali para poder fazer assim com o tênis. Porque o futebol, tu vê hoje... E as pessoas só pensaram nelas. Futebol tem vários artistas hoje, né? Você vê aí... Eu não entendo futebol, mas tem Neymar, tem Kaká, Ronaldinho Gaúcho, tem o Romário, tem o Dunga. Tem vários jogadores que você vê que são inspirações para várias pessoas. No tênis, assim, eu conheço só o Guga. Não conheço também, só que eu conheci o Google mesmo, só que ele o Guga parou tem 20 anos, cara. Sim, mas eu só conheço... eu conheço eu tô falando, muito legal, fulano joga bem, o brasileiro jogava, não sei o que, Bia, não sei o que, joga bem. Mas não perdeu o boom de massificar o projeto, entendeu? O famoso tênis na favela, faltou isso. Se tiver uma ou duas favelas com uma rocinha, tem o projeto lá. Mas faltou isso um pouquinho no Brasil. A pergunta que você está me fazendo é essa, né, se o tênis tem esse tipo... Isso. Tem algum projeto social por trás do tênis, né? não, né? Tem o Alexandre Borges, na Lagoa, que ele tem ali a concessão da quadra e ele faz um trabalho ali social e dentro dessa proposta que ele tem no trabalho social, ele também tem direito a usar a quadra em determinados horários para ele poder dar a aula dele. Tal. Mas quantos Alexandre Borges tem no Brasil? Quanto custa uma raquete? Todo mundo está disposto a doar sua raquete que custa 500, 600, 2.000 reais? Tá faltando, tipo, o Guga se espelhar no Romário, como foi lá, ajudou na parte, assim, do futebol. Acho que o Guga... E o Guga chegar lá vai incentivar, não? Não é por causa da área? Não. Acho que você não pode botar a culpa no Guga. Não. O Guga é uma pessoa. Não é culpa ele, dizendo incentivar, ele chegar a incentivar. O Guga fez. Como político, eu acho entrando que na área. Eu acho que ele deve ser político. Para chegar nessa olha parte. Só, é essa a questão. Você está se metendo no desejo do cara. Ele não tem a menor obrigação de ser esse ídolo que você está vislumbrando. Você está vislumbrando o que ele deveria fazer. Quem te disse que ele deveria fazer? O Estado deveria fazer. Os empresários deveriam fazer. Mas ele, como político, ele não ia incentivar muito, não? Mas ele é político de quê, o Guga? Por que o Guga quer ser político? Ele entrando, não é ele em si. Você só entrou. O Romário entrou na política, mas ele jogou futebol. E ajudou os treinadores. Mas o Romário teve o desejo de ser político. Então, não é só visando só o Guga. Treinadores de várias áreas, não sei, natação, entende? De várias áreas de esporte hoje em dia. Então, estou supondo
o Guga entrando como... Tá precisando de um Guga entrar na coisa pra fazer isso aí? Ou o governo em si olhar pra todos os esportes? Quantos esportes você tem? Quantos esportes? Caralho, nada disso. Ah, caralho, é. E aí? Quem vai fazer? Porque só visam um. Você não tem que visar um. O Guga, se entrar na política, ele não pode militar pro tênis. O Romário, se entrar pro futebol, pelo futebol, ele não pode militar pelo futebol. O Bebeto, que é também deputado, ele não pode militar pro futebol, ele tem que militar pro esporte, pra sociedade. Ele não pode chegar, vou fazer projeto só para tênis. Então, a história não pode ser voltada para uma modalidade. Ela tem que ser voltada para um todo. Então, eu acho interessante que você faça, mas se o Guga... Falta um Guga, o Guga entrar na política. Não é uma crítica à sua pergunta, mas é uma crítica à visão que as pessoas têm que a pessoa, por ser um ídolo, ela tem a obrigação de fazer algo. Ela não tem a obrigação de fazer algo. As pessoas podem explorar a imagem dela. Ela em si, até porque tem uma outra questão. Quem te disse que o Guga tem capacidade para ser político? Quem te disse que ele tem o dom de ser político? Se adquire com o tempo, se adquire com o tempo, não? Não. Se adquire com o tempo. Quem te disse que o Guga tem um estômago para aturar determinadas falcatruas que ele vai ver ali? Tem muitas variáveis, então eu não posso olhar para o... Estou te falando o Guga como qualquer um. Isso. Olhar para a pessoa e falar assim, que legal. O Pelé foi ministro do esporte, o Zico foi secretário do não sei o quê, o Bernard foi secretário também do não sei o quê. E aí? Sozinho ninguém faz nada. E não adianta vir com essa história que vai fazer por um esporte só. A gente teve um presidente do COP preso, cara. O Nussmann. Não sei quantos R$1.000 em casa. Aí, denúncia de corrupção. Depois foi solto. Mas e aí? Fez muito pelo vôlei. Aí a gente teve o Avelange, fez muito pela FIFA, também preso. Aí você teve não sei quantos presidentes da CBF preso. Tudo por quê? Corrupção? Lavagem de dinheiro. O problema é o sistema. Onde tem dinheiro, esses caras... É difícil, cara. É difícil. Então, eu não acredito nessa tua posição de que o cara, por ele ser ídolo, ele tem que ser exemplo. O Michael Jackson, tá aqui, ó. O Michael Jackson talvez tenha sido o maior artista pop o rei do pop, do né? mundo. Ele quis ser exemplo pro mundo. Ele quis ser exemplo pro mundo. Ele foi um deformado. Analisa bem o Michael Jackson. Ele foi deformado porque ele perdeu isso aqui, ó. Que eu estava cobrando aqui. A criança tem que ser criança. A criança, ela é, no futebol, quando a criança é pobre, como você falou, veio da comunidade e tal, ela resolve o problema da família inteira. Foi que nem esse sujeito aqui. Foi explorado pelo pai. Esse cara desde os 5 anos, aí todo mundo fala assim, mas o Michael Jackson, ele ficou louco. Cara, ele ficou louco aos 5 anos, cara. Ele não ficou louco aos 30. Ele não ficou louco aos 25. Ele começou a enlouquecer quando ele não teve infância. Por quê? Porque o pai vislumbrou nele a solução dos problemas da família e as pessoas criaram uma imagem que ele tinha que ser o Michael Jackson. Estou te dando um exemplo clássico aí. Então, eu acho que é muito cruel você cobrar posições das pessoas daquilo que você deseja, que ela acha que ela tem que fazer para a sociedade. Faz o seu papel, pô. Não cobra o dele, faz o teu primeiro. Isso aí. E o Rogério Vilela tem esse desejo? Chegar virar político para tentar atuar nessa área do futebol, do esporte, Zero, porque eu não tenho essas características que eu te falei. Do estômago, de ver coisa errada e ficar quieto. Eu não... Tu ajuda da tua forma. Emocional. Tu tá dentro de alguma coisa social, de algum projeto social? Não mais. E eu te falo o seguinte, houve um tempo que meus amigos brincavam assim, cara, não é possível, não. Onde tu vai, tu fala com alguém. Eu vou viajar com a minha mulher. Cara, eu plantei na Argentina quando eu soltei. Oi. Aí eu fui para Barcelona com não sei quem. Oi.
Aeroporto, seja onde for. Às vezes eu tava andando em outro país, em outro lugar do Brasil. Cara, uma vez tem uma situação que é engraçada. Eu tava em Alagoas, Maragogi. Porra, Maragogi é longe, cara. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu tava numa pousada que era aqui. E ali onde o teu amigo fica, ali, o nosso chefe fica ali, é um posto policial. Aí eu saí da pousada, quando eu saí, eu virei a rua, aí o policial me parou. Cara, assim, 20 metros da minha pousada. Documento, sabe que eu tinha esquecido o documento da pousada. E o cara já ficou meio... Aí a Lívia, minha esposa, confirme isso com ela. Não vou falar o nome do jogador também, porque não tem nada a ver. Aí o cara falou, olha, olhou para mim, aí falou assim, eu conheço o senhor. Falei, você me conhece? Eu não, você me conhece. O senhor é fulano, eu vou lhe dizer por quê. Aí eu falei, você conhece o Wellington? Tal, não sei o que. Eu conheço. Foi meu jogador de beach soccer lá, não sei o que e tal. Lá, quando eu trabalhei um tempo na seleção do Brasil lá, eu fui um mundial com ele e tal. O Wellington é meu amigo demais. E o senhor fez a Copa do Brasil dentro do Flamengo. Aí minha mulher chegou. Aí quando a mulher chegou, eu tô conversando com o cara. Já tava abraçando, tava tirando foto. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. O senhor me autorizou depois do jogo. Eu fui lá ver a Copa do Brasil, que o Sport foi. Ele tava lá? Não sei quem foi, o time de Alagoas foi, não sei o que foi. E minha filha foi jogar, e meu filho foi. O senhor deu um colete de treino para meu filho. Cara, o cara me liberou. Cara, ele tava lá? Ele era policial do posto e ele, de férias ele foi numa competição dentro da Gávea. Não me lembro, uma Copa do Brasil, alguma coisa. E eu, sabe, tem um colete pro cara de treino lá, acho que era Umbro na época. Aí o pessoal autografou, o cara me liberou, cara. Então essas coisas assim, aí o cara brincava comigo assim, você tem que ser vereador. Eu falei, meu irmão, eu não tenho jeito pra isso, não dá pra mim. Coincidência do caramba, velho. E sorte, né, cara, porque a multa era... Eu não fiz nada, cara, minha mulher pegou o documento certinho, documento do carro e tal. E o do carro era alugado, né? O carro não era meu, o carro era alugado. Realmente eu estava errado naquele momento. Mas aí o cara foi muito generoso. E graças a Deus deu o colete para ele. Pensa no colete valioso, esse colete valeu muito. Tá? O colete valeu muito, então deu certo. Não imaginava que esse colete no futuro... Eu nem lembrava que eu tinha dado o colete para ele. Eu fico imaginando essa cena aqui, quando a sua esposa voltou, e você abraçando, tirando foto, não, ela conversando. Cara, quando eu saí com o carro, a gente foi embora, ela ria no carro. Meu Deus, não é possível, cara. Como é que pode você conhecer tanta gente? Não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, eu não tenho estômago, não. Eu te respondendo... Não tenho perfil. Acho que a pessoa tem que ter perfil, não tem. Sim. Não é todo mundo que chega até esse ponto de entrar nessa área, não. Não, tá doido. Tem que ser muito sangue no olho, isso aí. Tá mais pro Nil isso aí. Tá? Não, pra mim também não dá pra mim também, não. É isso. Ali, rapaz do marketing ali, talvez, né? Ih, rapaz, isso aí tem cara de brabo, isso aí tem cara de brabo. E em breve, né? Em breve vai ter esse momento esportivo aqui, né? Ou não vai ser? Depende do Rogério aí, né, Rogério? E aí, rapaz, você tá querendo colocar uma responsabilidade grande. É só assim, é só bate-papo, Bate-papo aí. Porque, olha só, é o que eu te falei. Eu fico olhando podcast às vezes e aí o cara vai falar de futebol, cara. Aí o cara vai pra falar mal do fulano, vai pra falar mal do treinador que jogou com a tática XYZ. Aí vai falar da namorada do Neymar. Cara, acho que... Normalmente assim, comentarista, não? Assim, já tem muita gente fazendo isso, né? Então... Mas é você, a imagem... complexo. Eu acho que, futebol é muito importante na sociedade, e o esporte, pra gente ficar atrelado só nessa coisa da técnica, da tática. Eu acho que tem muita gente... Por exemplo, a psicologia, né? Hoje, né? Poxa, você falou, né? Aí, será que tem psicólogo aí para cuidar dessas crianças? Em geral tem. Os clubes maiores têm esse acompanhamento. Cara, mas eu fico feliz de ter vindo falar aqui de educação, né? De possibilidades, né? De ver o cara que, tá nessa faixa aqui dos 83% da maioria dos jogadores de futebol do país, tá ganhando menos de um salário mínimo.
Pô, essa deveria ser a preocupação. E a gente tá falando de futebol, cara. Nos outros esportes, você imagina as dificuldades que são, né, cara? Ó, o futebol de salão, quando eu jogava, na minha época, tinha 20, 30 times disputando o campeonato carioca da primeira divisão. Hoje tem 5, 6, cara. Os clubes acabaram, os condomínios, hoje com estrutura de quadra. As pessoas não vão mais para clubes. Se você fosse assim, como convidado iam nos anos hoje, 60, se você fosse convidado para fazer um projeto social desse hoje, você iria? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem que pagar as contas, né, cara? Sim, isso. Então, com todo respeito, a primeira coisa que você pensa é o seguinte, pô, como é que vai ser a remuneração disso? Como é que vai ser a estrutura disso? A gente não pode ser hipócrita. Ah, vou aceitar porque eu não vou fazer nada no projeto aí. Para isso eu não quero. Então, mas eu acho que... Tem que apresentar um projeto sólido, né? Como eu não sou um cara politiqueiro, porque político todo mundo tem que ser. Mas existe a politicagem e a política. E como eu não faço politicagem, ou seja, articulações para ir para cá e para lá, então eu acho muito difícil que eu comande um tipo de projeto desse, entendeu? Teria que ser uma coisa que me desse um suporte financeiro e que tivesse estrutura e que tivesse autonomia, né? Porque Com certeza. você dirigir algo que você não dirige, eu tô fora. Tá certo. Sou muito sincero. É bem complicado. Sim. Infelizmente, realmente é mais fácil criticar do que construir, né, cara? Porque você aponta o dedo para tudo, mas você não acha solução para nada. É muito complicado. É verdade, isso aí mesmo. Bem complicado mesmo. Então, Rogério, a gente vai finalizando por aqui, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você venha aqui mais vezes aqui pra gente bater um papo legal. Eu tá? espero, Rogério, que você venha novas vezes com mais e vai vir com o seu projeto aqui pra gente. Meu Deus, você está me dando uma responsabilidade muito grande, né? A gente vamos combinar direitinho aí. Cara, é o que eu te falei. Para mim foi um prazer estar aqui e surpreendente como a conversa Vai desenrolou. vai fluindo. E né? vai fluindo. fluindo. Porque fica chato, né? O cara vai com as perguntas marcadinhas. Não, aqui não é roteiro não, aí vai sair no improviso. Sai umas 2, 3 perguntas ali, outra. Eu acho que o grande barato talvez do podcast hoje seja esse, porque as coisas rolam naturalmente. Espontâneo. Eu vejo alguns, eu gosto de alguns, assim, não vou falar o nome porque é concorrente, mas eu gosto de alguns pode falar, que são super legais, assim, É. que o cara que comanda, ele meio que participa na troca da ideia e não só fica ali empurrando uma coisa pro cara. Então, vi falar aqui de futebol, paixão nacional, vi falar aqui de política, que basicamente foi o fervor dos últimos 4 anos aqui. Todo mundo virou especialista Nisso aí, política. Não tem um que não. E ninguém é. E vi falar de necessidade, que é educação, de ensino à distância, governança. Acho que foi a coisa mais legal que poderia ter acontecido comigo essa semana. Véspera de carnaval. Pô, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Uma honra. A honra é toda nossa. Rogério, e quem quiser entrar em contato com você para ter, por exemplo, aulas de tênis, como é que faz? Rapaz, vai lá no Instagram lá, manda uma mensagem para mim. Qual é o teu Instagram? Você colocou lá, o arroba, né? Prof. Rogério Vilela. Tá, procura lá. A gente vai deixar aqui. Manda uma mensagenzinha ali. A gente vai deixar aqui na na jogar descrição. um tênisinho, aí liga para mim, ó. O clube lá é legal, o clube aceita não sócio. Tem quadra, você fazia aula na quadra coberta, né? Era. Todo mundo esse mês, rapaz, todo mundo Fica onde, chateado. Meu Deus, choveu hoje. Como é que eu vou fazer aula? Eu tô lá na minha quadra coberta dando aula, graças a Deus. Tá? Fica onde esse? É na ABB Lagoa, no Leblon. ABB Lagoa. Olha, lá trabalho também grandes professores, tá? O Guilherme Prata, o Tito. Meu pai já foi um associado da ABB. Já. A Lagoa? Da Tijuca? Não, lá na Paraíba. Lá na Paraíba, na Paraíba? Campina Grande. Legal. Campina Grande. Então, não tem só o Rogério, não. Eu sou um cara muito aberto a isso. Tem outros profissionais lá, o clube é bem legal. E se quiser fazer aula comigo, eu fico feliz, tá bom? Tá, Se você quiser fazer uma aula de tênis aí, ó, a gente vai deixar aqui na descrição o Instagram do Rogério, só entrar em contato com ele que ele... Legal. Olha, bom pra caramba, hein? É porque ele é meu amigo. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Até semana que vem. E foi esse o entrevistado de hoje.
Valeu, cara. Grande parceiro aqui. Pô, gostei. Rogério Vilela. Valeu. Rogério Vilela dando até entrevista semana pra que vem. Supapo. Aquele abraço. Até mais. Supapada nele. Valeu.